Olá, está começando mais um RDTV e hoje nos nossos estúdios eu falo com o deputado federal pela União Brasil, Fábio Garcia, e vamos tratar aqui sobre assuntos relacionados à Câmara Federal e também articulações partidárias. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no RDTV, no RD News. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Certo. Queria abrir o debate, deputado, falando sobre esse tema do marco aí que está sendo elaborado pelo governo federal, a tal da âncora fiscal, que está prestes a ser votado aí pela Câmara Federal, pelo Congresso. É um projeto aprazível, vamos dizer assim? De fato, o governo federal vai colocar uma âncora fiscal? Vamos tentar explicar para as pessoas primeiro o que se trata âncora fiscal ou novo regime fiscal para o Brasil. São um conjunto de regras que tentam disciplinar o gasto público, né? Para poder frear o gasto público e permitir que o país seja mais saudável financeiramente, possa diminuir a dívida e ficar um país mais seguro para se investir. É disso que se trata. Portanto, o governo propôs um novo regime fiscal. Antes o que a gente tinha no país era um regime que a gente chamava de teto de gasto. Qual era? Se fixou um gasto público máximo e esse teto de gasto só iria crescendo com a inflação. O problema é que quando veio a pandemia e também a transição depois da vitória do governo Lula, se rompeu esse teto fiscal e destruiu o que a gente tinha de regime fiscal. Hoje não temos mais. Foi feita uma PEC da transição que autorizou o governo a gastar muito mais do que estava previsto no teto, tanto com programas sociais, o que é legítimo, programa da Bolsa Família, mas também com outros gastos e outros investimentos. Portanto, hoje, se você falar, a gente já não tem mais um regime fiscal crível, né, que todo mundo acredite. Portanto, é necessário a gente estabelecer nesse país um novo regime fiscal. Qual é a proposta? A proposta é que a gente possa limitar o gasto público do Brasil a 70% da sua arrecadação. Quer dizer, o crescimento do gasto a 70% do crescimento da arrecadação. Então, todos os anos, se isso se mantivesse, a gente economizaria, vamos dizer assim, 30% da receita para poder fazer frente à nossa dívida. E isso faria com que o país fosse um país mais seguro, menos endividado e tudo isso com o objetivo: sobrar mais dinheiro para investimento e baixar a taxa de juros. Certo. Em relação à reforma tributária que tanto se propaga, sai do papel? Ela é adequada? Porque a gente sabe que isso está se arrastando aí há não sei nem quantos anos, mas muitos governos, né? É verdade. É uma reforma importante. Existe uma comissão especial na Câmara dos Deputados tratando de reforma tributária. O que o governo federal busca? Simplificação tributária, o que é muito importante. Todo mundo aqui no Brasil está cansado de algumas coisas. Primeiro do tamanho da nossa carga tributária. Ninguém aguenta mais. Ela corresponde hoje a 34% do nosso produto interno bruto. O que isso quer dizer? Que cada brasileiro trabalha 4 meses por ano para pagar imposto. 4 meses por ano para pagar imposto para o governo. Então, todo mundo está cansado dessa carga tributária tão alta, né, de pagar tanto imposto. Também a gente não entende quanto de imposto a gente paga. Quando a gente vai no supermercado e compra um saco de arroz, a gente não tem clareza no Brasil quanto imposto a gente está pagando naquele saco de arroz. Ninguém sabe, né? E também são tantos impostos que uma empresa no Brasil ela é tomada pela burocracia de tanto imposto que tem que pagar. É imposto municipal, imposto estadual, uma legislação muito complicada de ICMS, com muitas e muitos decretos e formas e incentivos e tal. Então, o que se busca? Simplificar, pegar 5 tributos, transformar em apenas um. Quais tributos está se mexendo aí? PIS, COFINS, ICMS, ISS, e transformar no imposto que a gente chama de IVA, Imposto de Valor Agregado. Né? Então, isso é o que se busca. E ninguém é contra a simplificação tributária. Todo mundo é a favor disso. Né? Mas tem um velho ditado que diz assim: o diabo mora nos detalhes. Portanto, a grande questão é, quando você vai detalhar essa reforma, como é que isso vai impactar? E aí eu sou deputado federal pelo Mato Grosso. E estou lá para defender os interesses do meu estado. Portanto, como é que isso vai impactar o estado de Mato Grosso? Que agora vive um momento bom de industrialização, né? Exatamente. Essa é a grande preocupação. E eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional da Câmara Federal. Então, o que eu fiz quando veio isso?
foi formada uma comissão especial para tratar de reforma tributária, apenas 12 deputados, somente um do Centro-Oeste. Falei, não, esse debate tem que ser mais amplo, quero debater aqui, na minha comissão, que é uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, reforma tributária. Chamei todos os secretários de Fazenda do Centro-Oeste para a gente discutir os impactos. E o que a gente percebeu desse debate? Existe uma preocupação muito grande de todo o Centro-Oeste com a possível desindustrialização dessa região com a reforma tributária. E por um motivo muito simples. Uma coisa é você fazer um imposto único, que é o que se pretende, o IVA, um imposto único, lá na Europa, em Portugal. É um país pequeno, né? Aonde você tiver do território português, aonde você colocar uma indústria no território português, a distância para o porto ela é irrelevante, insignificativa essa diferença. Se você colocar uma indústria em Porto ou em Lisboa, é muito pouca diferença para você acessar grandes mercados consumidores ou Porto. Já que no Brasil é diferente. Nós do Mato Grosso estamos a quase 2.000 quilômetros do Porto e a quase 2.000 quilômetros de um grande mercado consumidor. Portanto, faz diferença. Então, contar com um incentivo para poder trazer indústria para cá é muito importante. Foi assim que nós ocupamos o centro-oeste do Brasil, o norte do Brasil e o nordeste do Brasil. E essa proposta prejudica isso. E essa proposta não tem essa possibilidade de incentivo fiscal. E mais, essa proposta traz um imposto único para grande, pequena e média indústria. Como é que uma média, uma pequena indústria vai competir com uma grande indústria no mesmo imposto? Uma indústria de São Paulo, por exemplo, como é que nós vamos competir? Então, nós temos algumas preocupações. Preservar as indústrias que tem aqui no Mato Grosso e poder fazer industrialização. Mas com qual objetivo tudo isso? Na verdade, gerar emprego de qualidade. Porque o que a gente precisa aqui no Mato Grosso é dar oportunidade de emprego com melhor salário para as pessoas. E a indústria é capaz de fazer isso porque o valor do salário na indústria é normalmente maior do que é no comércio, do que é na produção primária. Então, todo esse debate tem como único objetivo poder permitir com que a gente possa gerar mais emprego de qualidade no Mato Grosso, com um salário maior, para que as pessoas possam viver melhor no estado, ganhando mais. Certo. Deputado, outro tema que começa a ser debatido com força se refere à questão das demarcações de terras indígenas. O governo voltou a fazer demarcações, a gente sabe que teve um hiato aí, né, sem demarcações. Tem todo um debate sobre se aplicar ou não o marco temporal, e a gente sabe que este governo ele é contrário ao marco temporal. Como que o Congresso está vendo isso? Existe possibilidade de algum debate, não sei, projeto, alguma ação mais efetiva por parte do Legislativo? Olha, eu sou o diretor e articulador político da principal frente parlamentar do Congresso Nacional. E esse é um tema muito importante. As pessoas primeiro precisam entender o que é o marco temporal, porque é uma palavra talvez fácil para alguém que está todo dia tratando com isso, mas para as pessoas não. O que é o marco temporal? É a definição de uma data a partir da qual não se pode demarcar novas terras indígenas. Qual data foi essa definida lá atrás? A Constituição de 88. Então, existia uma regra. Qual era a regra? Até a Constituição de 88, aquelas reservas indígenas que estavam que precisavam ser demarcadas, estavam constituídas e precisavam ser demarcadas, tinham 5 anos para serem demarcadas. Essa é a regra, né? E por que existe essa incerteza? Porque existe um julgamento no Supremo sobre um caso lá atrás que pode derrubar o marco temporal. E este governo já se posicionou favorável à derrubada do marco temporal. E o que isso causa para a gente entender? Causa uma insegurança jurídica muito grande. Porque as famílias que estão lá no campo produzindo, que são proprietárias das suas terras, de repente podem se ver não mais proprietárias das suas terras. Porque chegou um antropólogo e disse, olha, aqui a gente não tinha nenhuma previsão de reserva indígena, mas há muito, muito tempo atrás houve uma comunidade indígena aqui e que então essa terra aqui vai ser objeto agora de um processo de demarcação e vai virar terra indígena. É uma insegurança muito grande para o país. Então, o que a gente busca, na verdade, é constituir uma data, que é o marco temporal, a partir do qual não se pode mais criar novas reservas indígenas no país. Por isso é tão importante. E o que a gente faz, então? Tem um projeto de lei que chama Projeto de Lei 490. Que trata de estabelecer de forma definitiva um marco temporal. Nós conseguimos as assinaturas necessárias para tramitar isso em regime de urgência urgentíssima. O que quer dizer isso? Que tem que pautar, tem que votar essa urgência. E o compromisso que a gente tem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que ele vai pautar
essa votação de urgência logo depois da votação do novo regime fiscal. E com isso a gente poder criar um ambiente para a gente poder definir essa questão do marco temporal e trazer segurança jurídica para o nosso país. Certo. Mudando um pouquinho de chave, mas ainda acaba sendo no âmbito da Câmara Federal, o senhor é presidente da comissão externa que acompanha a questão da intervenção na saúde de Cuiabá. Qual que é a sua percepção aí sobre esses quase 70 dias já de intervenção? E há um pedido já de prorrogação por parte do Ministério Público por mais 90 dias. Qual a sua avaliação? Bastante positiva, para ser bem sincero, né? Muitos problemas da saúde já foram resolvidos. O que a gente precisa primeiro alinhar é que a intervenção pega uma herança maldita na saúde pública, que são quase 7 anos de absoluto descaso e irresponsabilidade com a saúde pública de Cuiabá. Portanto, pega uma saúde sucateada, onde você tinha, de cada 3 unidades de saúde de Cuiabá, uma não tinha médico. Metade, 50% dos remédios obrigatórios para estarem na unidade de saúde disponíveis pelo SUS não estavam disponíveis nas unidades de saúde. Então você não tinha médico, você não tinha remédio. Quando você não tem médico e não tem remédio, você não tem saúde pública à disposição das pessoas. Essa era a situação. Fora outras, nas UPAs, unidades de pronto atendimento, nenhuma das 3 UPAs de Cuiabá o raio-x funcionava. Em nenhuma. Como é que as pessoas faziam? Elas ficavam esperando uma ambulância superlotar. Quando essa ambulância superlotava, elas encaminhadas para o antigo pronto-socorro para ali fazerem seu raio-x e retornar. Era um sofrimento e um atendimento que era para ser feito em horas, era feito em dias. Você tinha falta de vacinação, os equipamentos para refrigerar a vacina não funcionavam nas unidades de saúde. Enfim, um verdadeiro caos. O que já avançou? Muita coisa. Por exemplo, reposição de médicos nas unidades básicas de saúde e nas UPAs, inclusive com chamamento de mais de 160 médicos por concurso. Concurso realizado pela prefeitura. A gente que nunca foi chamado. Não, tinha acabado de acontecer, deputado, só para a gente dar sequência. E a saúde, na verdade, de Cuiabá, existe inclusive investigação sobre o aparelhamento da saúde de Cuiabá, colocando ali não profissionais de saúde, mas cabos eleitorais. Objeto, inclusive, de afastamento de lideranças políticas do estado do município de Cuiabá. Portanto, o problema era muito grave, né? Então, chamamento do concurso público com médicos, estabelecimento médicos, remédios chegando na unidade de saúde, raio-x funcionando, cirurgias voltando a serem feitas, UTIs que estavam paralisadas, pediátricas e adultas, voltando a funcionar. Portanto, há avanços. Resolveu tudo? Na ponta. Resolveu tudo? Não. É um legado maldito, como eu disse, de 7 anos de desconstrução da saúde pública. Mas se avançou muito e continua se avançando, né? Portanto, por exemplo, uma UPA, a UPA do Leblon. A UPA do Leblon foi iniciada a construção dessa UPA ainda na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes, há 7 anos atrás. Não foi entregue. E a intervenção trabalha muito para entregar mais essa UPA. Eu lembro muito bem disso porque eu participei pessoalmente da construção de um sistema de saúde de Cuiabá que coubesse 4 UPAs tipo 3. Cada UPA dessa é capaz de atender 250 mil habitantes. Então a gente teria UPAs, unidade de pronto atendimento, para atender 1 milhão de habitantes. E como a gente construiu isso? Considerando Cuiabá uma região metropolitana. Então 3 foram inauguradas e uma ainda não. E a intervenção trabalha para inaugurar essa UPA do Leblon e tantas outras obras importantes e ações importantes estão sendo levadas a cabo. Certo. Deputado, e qual que é a sua avaliação? Deve ser feita, então, a renovação da intervenção? Isso não abre um precedente perigoso de salvador da pátria? Afinal de contas, quem deveria gerir é os municípios. Bom, veja, esse é um caso totalmente extraordinário. Infelizmente aconteceu com a nossa Cuiabá, mas por absoluta incompetência, ingerência e caos instalado em Cuiabá. Lembrando que essa intervenção não é um pedido político. Ela foi um pedido do Ministério Público Estadual, aprovado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e a intervenção está sendo levada a cabo pelo governo do estado, acompanhado pelo Tribunal de Contas. Eu pergunto porque, assim, a gente sabe que a saúde é cíclica, né? Então, assim, mais 90 dias. Vai chegar 90 dias, provavelmente não vai ter também finalizados os procedimentos. Então, o senhor defende que a prorrogação siga até o final do mandato do Emanuel, por exemplo?
Ou só mais 90 dias? Qual que é a sua percepção? Eu defendo, primeiro, que a saúde funcione para as pessoas. É muito mais importante nós ficarmos preocupados para a saúde funcionar lá na ponta do que, se isso está abrindo ou não está abrindo um precedente perigoso, porque o problema é que as pessoas estão sofrendo na ponta, ou estavam sofrendo muito mais. Chegar. A senhora acha que o Emanuel não tem condições, então que a intervenção deveria continuar até o fim do mandato? O Emanuel já demonstrou, estando 7 anos à frente da prefeitura, que ele não tem condições de tocar a saúde de Cuiabá. A saúde de Cuiabá foi objeto de escândalos gravíssimos. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro é objeto de escândalo gravíssimo. A gente tem em Cuiabá, na capital, talvez a gestão pública com maior número de escândalos de corrupção dentre todas as capitais do Brasil e, sem dúvida, a maior da história de Cuiabá, com 15 operações policiais, e aí Polícia Civil, Polícia Federal, órgão estadual, órgão federal, né? 9 secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção. Portanto, e um caos instalado na saúde pública da cidade. Portanto, é mais do que comprovado, né, a incompetência da gestão Emanuel Pinheiro para tocar a saúde pública de Cuiabá. Então o senhor defende intervenção até o final do mandato? Eu defendo que a saúde funcione, seja a forma que for, e os órgãos competentes precisam criar as condições para que isso funcione. Eu tenho certeza que nenhum órgão, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça ou Governo do Estado, gostariam que essa intervenção acontecesse. Mas diante do sofrimento das pessoas, isso foi absolutamente necessário. Então, a forma com que esses órgãos irão tocar esse processo adiante para garantir que as pessoas de Cuiabá tenham acesso a uma saúde digna é, na verdade, uma condução desses órgãos responsáveis. Certo. Mudando de assunto, agora para a política partidária, deputado, o governador assumiu aí o comando do União Brasil, do qual o senhor era presidente, com a missão de organizar as eleições municipais. A gente sabe que o governador tem muitas atribuições, né? Isso, de certa forma, não pode atrapalhar a organização dos diretórios, ou isso está estruturado dentro do diretório com os outros membros, para não deixar para a última hora? A gente sabe que tem que organizar aí as chapas, a prefeituras e a vereança. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que para mim foi uma honra poder ter sido presidente do União Brasil durante 5 anos. E durante esses 5 anos, junto com o apoio de tantas pessoas, a gente transformar o União Brasil, o antigo Democratas, no maior partido do estado de Mato Grosso. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei no Democratas, o partido tinha 7 prefeitos, 100 vereadores e apenas 1 deputado estadual. Com um trabalho conjunto, feito com muitas lideranças e muitas pessoas, nós transformamos o antigo Democratas no maior partido do Mato Grosso. De 1 deputado estadual, passamos a 4. Quadruplicamos. Né? De 7 prefeitos, passamos para 38 prefeitos. Né? De 100 vereadores, passamos para 300 vereadores. E elegemos um fato muito raro na política, um governador e um senador da República do mesmo partido na mesma eleição de 2018. E agora elegemos 2 federais, o partido não tinha nenhum federal, tem 2 federais. Portanto, é um crescimento muito grande, mas é um trabalho feito a muitas mãos. Porque ninguém constrói nada sozinho, nem muito menos na política, muito menos num partido político. Portanto, nós estaremos, essas mesmas pessoas que fizeram o Democrata sair de um partido desse tamanho para chegar no maior partido do Mato Grosso, estão disponíveis à disposição para ajudar o nosso governador Mauro Mendes a continuar crescendo União Brasil. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, isso não pode um partido chegar desarticulado aí, por exemplo, em Cuiabá, quando a gente fala da capital, que a gente sabe que vocês devem disputar, para barrar aí a tal da terceira era do pinheirismo? Olha, o União Brasil vai participar do processo eleitoral em todo o estado de Mato Grosso e nós chegaremos preparados para as eleições, como sempre fizemos no estado de Mato Grosso. Portanto, estaremos preparados para esse processo eleitoral da capital e de tantos outros municípios. Certo. Deputado, a sua pré-candidatura à Prefeitura de Cuiabá, ela está posta e sem recuo? Não, olha, a pré-candidatura está posta porque naturalmente eu sou um dos nomes que a União Brasil tem para a disputa à Prefeitura de Cuiabá. Mas ela não é imposta, é absolutamente diferente, portanto é construída. E eu sempre fui uma pessoa de muito diálogo.
e estou pronto para dialogar sobre esse processo no momento certo. Eu defendo, na verdade, que a gente deve separar a eleição do mandato. O que eu quero dizer com isso? O Brasil precisa sair dessa pauta de uma eleição atrás da outra. Eu, quando tive a oportunidade de votar na reforma política, eu votei numa reforma política com o fim da reeleição, com 5 anos de mandato e eleição única a cada 5 anos. Por quê? Eu quero um país que trabalhe mais e pense menos em eleição. Portanto, eu acho que terá o momento certo da gente poder discutir a eleição. Agora é momento de trabalhar, de dar resultado, de poder corresponder com a confiança das pessoas, de cumprir com os compromissos que você fez na campanha eleitoral. Então, portanto, agora é o momento de trabalho, no momento certo a gente fala da eleição. E existe alguma conversa aí com alguns lideranças de oposição, como por exemplo o Abílio? Porque se fala em composição no primeiro ou no segundo turno, esse diálogo acontece já, deputado? Liderança de oposição a quem? Ao atual prefeito de Cuiabá. Tá. Bom, eu converso com o Abílio, ele é deputado federal comigo. Nós dois fazemos parte da comissão externa de acompanhamento à intervenção na saúde. Então nós temos trabalhado muito nesse processo. A gente tem ido juntos às unidades de saúde para poder acompanhar esse processo, verificar in loco se está tendo médico, se está tendo remédio, se as melhorias estão acontecendo, fazendo o nosso trabalho de acompanhar, fazendo agenda lá em Brasília com a ministra da Saúde para poder tentar trazer melhorias, recursos para a nossa saúde de Cuiabá, portanto fazendo o nosso papel. Como eu disse, não é momento ainda da gente falar de eleição. O momento certo chegará e nós falaremos de eleição, mas nesse momento a gente está trabalhando especificamente pela saúde de Cuiabá e também falamos de pautas que acontecem em Brasília. Eu pergunto porque, assim, de forma geral, as lideranças que são contrárias à atual gestão têm defendido a união dos grupos que são contrários para que não favoreça a pulverização de votos, né? E a gente sabe que da mesma água que você bebe, o Abílio bebe também. O eleitor, ele é muito próximo, né? E aí, por isso que eu estou te perguntando se tem essa discussão aí de apoio. Olha, união é sempre bom, né? O nome de unir, de agregar, de estar junto é sempre bom. União é sempre bom. Mas, como eu disse, vou repetir mais uma vez. O momento de falar de eleição é um pouco mais adiante. Esse é o momento do trabalho. Então, vamos focar no trabalho e quando chegar o momento de falar de eleição, a gente fala de eleição. Mas nesse momento, o momento é para trabalhar bastante. E não tem como não perguntar, deputado, dessa cisão que tem dentro do União Brasil, provocada justamente pela essa corrida à Prefeitura de Cuiabá, Fábio Botelho. O senhor acredita que esse racha, essa cisão, ele vai ser consertado aí no meio do caminho ou pode desembocar num desembarque e, de repente, fazer com que aquela tradição de que o governador não elege o prefeito se configure mais uma vez? Olha, o Botelho tem toda a legitimidade de construir uma pré-candidatura à Prefeitura de Cuiabá. Assim como eu tenho, assim como outros membros do União Brasil e de outros partidos também têm. As pessoas têm essa legitimidade de correr atrás dos sonhos dela. Eu tenho a legitimidade de correr atrás do meu sonho, que é um dia ser prefeito de Cuiabá. O Botelho também tem essa legitimidade, esse direito de correr atrás do sonho dele, né? Portanto, isso faz parte do processo. Mas nós, no momento certo, vamos sentar, conversar e ver se a gente chega num acordo. Tá certo. Nossa entrevista está chegando ao final, deputado, mas eu queria perguntar para você a respeito de algumas comissões que estão sendo formadas lá no Congresso, a sua percepção, em duas em especial, 3 talvez, MST, 8 de janeiro e também agora da manipulação dos jogos. O Congresso se prepara para mexer em 3 vesperos, né? Importantes. Primeiro vamos falar da MST, rapidamente. É sagrado o direito à propriedade privada e é absolutamente condenável invasão de propriedade privada no país. Portanto, essa CPI precisa ir atrás e descobrir quem financia, quem está por trás desses movimentos criminosos de invasão de propriedade privada, quem são essas pessoas, que benefícios sociais essas pessoas têm, se tem, né, para que a gente possa desvendar isso. Isso não tem nada a ver com reforma agrária. Vamos só colocar as coisas que são absolutamente distintas. O que o Congresso é contra é invasão
ilegal de propriedade privada. Essas pessoas que invadem são criminosos e como criminosos têm que ser tratados no rigor da lei. A CPMI do dia 8 é uma CPMI importante que tramita no Congresso Nacional, porque a gente precisa esclarecer para a sociedade quem foram as pessoas que participaram desses atos condenáveis de destruição do patrimônio público, quem foram as pessoas que financiaram e quem foram as pessoas também que se omitiram da sua obrigação de impedir que isso acontecesse, né? E aí a gente espera, quando a CPMI desvende tudo isso e coloque para a sociedade todas as pessoas que cometeram esses crimes, que as pessoas sejam punidas com o mesmo rigor, e não importa o lado político das pessoas, se de direita ou de esquerda. Se tiver alguém de esquerda que participou desse ou se omitiu desses eventos do dia 8, tem que ser punida da mesma forma das pessoas de direita. Por isso que a sociedade espera, na verdade, transparência, lucidez, e aí a gente tem certeza que a justiça atuará de forma firme para punir da mesma forma que algumas pessoas já foram punidas, outras que cometeram o mesmo crime. E aí tem também a dos jogos, né, deputado? Temos das apostas nos jogos esportivos, até porque a gente está vendo no país pessoas que estão cometendo crimes, combinando resultados para poder auferir lucros. E isso é um crime contra a sociedade, porque pessoas estão ali apostando na boa fé e pessoas manipulando o resultado na má fé. Essas pessoas precisam ser criminalizadas. Afinal, o Brasil precisa deixar de ser o país da impunidade. As leis precisam ser aplicadas severamente, as pessoas precisam ficar presas pelos crimes que elas cometem. Tá certo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Você acompanhou então uma entrevista com o deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Tratamos aqui sobre temas relacionados à Câmara Federal, CPIs que estão começando a debater temas espinhosos e importantes. Tratamos também sobre a intervenção na saúde, do qual o deputado faz parte de uma comissão que acompanha de perto, entre outros temas. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.